E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, eu sei que está ficando recorrente falar isso, mas a crise que atinge o governo Lula toma novas proporções. O mercado criticando, falando que o Brasil está à deriva, Miriam Leitão pedindo por favor que parem com esse pessimismo exacerbado, aliados históricos do PT, gente que já foi do próprio Partido dos Trabalhadores jogando pedra. Uma nova narrativa vem crescendo no seio da esquerda falando que tem que acabar de uma vez por todas com essa historinha que o ministro fez isso, o ministro fez aquilo outro. Não, é o Lula. Todas as pessoas que estão lá estão porque o Lula as indicou. Candidato à prefeitura do Rio de Janeiro falando, ó, é melhor deixar o Lula de lado porque hoje colar a imagem ao lado do Lula só traz desgastes e gente inclusive sendo cancelada por estar apontando tudo que está acontecendo, e o próprio PT divulgando nota oficial contra o Haddad. Gente, é tanta coisa nesse primeiro tópico que, minha Nossa Senhora, eu espero que vocês devem comentar tudo. Aí depois, no segundo, ainda tem mais algumas coisinhas nessa disputa, direita versus esquerda, o desgaste, a imprensa aí preocupada com o crescimento do bolsonarismo. Aconteceram algumas coisas também ao longo do dia de ontem, espero que dê tempo de falar da questão das fake news da esquerda, muita coisa para mostrar para vocês. E tem um pouquinho mais nossa democracia que segue sendo monitorada, né? Mas vamos começar que é para dar tempo de falar sobre tudo e vejam só. Ontem teve até aí, né, questão, discussão, boletim Focus, parte da esquerda aí preocupada, que chama as instituições financeiras, perguntar o que eles estão vendo de Brasil esperando, e as previsões não são nada boas. O que eu sei é que ontem o dólar subiu, chegou a bater em determinado momento do dia quase 5,42, mas bateu ali, né, como tá a matéria do Estadão, 5,41, de olho no Copom e na política fiscal do governo Lula. Ibovespa cai. Mercado revê Selic para 10,5% em 2024 e cita fim de cortes diante de impasse de Lula na área fiscal. Todo mundo falava que até o final do ano a taxa Selic estaria em um dígito, abaixo de 10%. Agora, o abaixo de 10 já está em 10,5%, não é nem 10, já é 10,5%. O bicho pegou, viu? O bicho pegou. Mercado eleva a previsão para a Selic em 2024 e adia novos cortes para 2025. O que venderam para vocês, o que venderam para o Brasil, é que Lula iria trazer de volta a estabilidade, a previsibilidade, né? A segurança jurídica. Nada disso está acontecendo. Falaram que Lula ia trazer investimento internacional, não está trazendo, o país não sai do lugar. E falaram que iríamos caminhar para uma longa jornada de cortes na Selic. Corte após corte. Quem sabe aí bater 2%. Os cortes não só pararam, como agora, já está começando a rever as coisas para 2025. Quem sabe de começar a ver aumento. Mentiram, né? Quem poderia imaginar? Aí vem a Miriam Leitão para dizer que há um pessimismo exagerado do mercado que contamina o Banco Central. Isso aqui é uma narrativa para querer falar que o mercado que está influenciando as decisões, que isso, aquilo, outro, etc, tudo mais. Só que aí eu pergunto, vamos lá. A Miriam Leitão, quando ela está falando assim, contaminando o Banco Central, ela está falando da taxa Selic. Você vê ali, ó, num contexto de inflação dentro da meta e juro real ainda muito alto, haveria espaço para a queda da Selic. Beleza. Beleza. Agora pare e pensa comigo. Se o sucessor do Campos Neto, tudo indica que vai ser o Gabriel Galípolo, Lula vai ter a maioria que ele precisa no Banco Central para aprovar o que ele quiser. Além disso, o CMN, que traça aí a meta de inflação, que isso é uma das coisas que vai influenciar na taxa Selic, o Lula também tem maioria, atualmente é 2 de 3, de 3 membros, Campos Neto, Haddad e Tebet, Lula tem 2. Então, o Lula teria em suas mãos todo o cenário para baixar os juros. Como é que o mercado sabe que vamos ter o Galípolo, sabe que o Lula vai ter maioria e não acha que vai ter corte? O Galípolo não vai cortar? O Galípolo não vai cortar? Lula vai colocar o quê? Mais um cara alinhado ao mercado? O que está acontecendo, né? Então, essa conversinha da Miriam Leitão parece conversa para boi dormir. E eu acho que o mercado já precificou. Será que aquela foto que circulou na internet do André Esteves conversando com o Galípolo, o que será que eles estavam conversando? Será que conversaram sobre a taxa Selic? Não sei. Sei que os próximos meses vão ser bem reveladores.
Aí, acredite se quiser, esse é o nosso Brasil. Lula ficou surpreso com redução da carga tributária no Brasil. Eu não sei pra quem, né? Não sei pra quem o imposto caiu, mas o Lula tá surpreso com alguma coisa, né? Ai, a Elisa até pergunta, né? Redução da carga tributária, bicho? Os caras mentem sem nenhum pudor. Aí, o Mário Sabino escreveu uma nota aí pros pessimistas. Ele segue a nota do início até o fim em um joguinho. Apresenta uma tese e rebate com outra. Apresenta uma tese e rebate com outra. Falando que acreditar em Lula é como acreditar que 3 erros fazem um acerto. Aí ele segue o mesmo tom. Acreditar que Lula vai cortar gastos é o mesmo que acreditar que não houve mensalão nem roubalheira na Petrobras. Acreditar que Lula não é quem manda na economia é o mesmo que acreditar que a democracia brasileira foi salva pelo PT. Acreditar que Lula não vai pôr um pau mandado na presidência do Banco Central é como acreditar que o Supremo vai abrir mão de legislar. Acreditar que Lula não transferiu para a conta de luz de todos os brasileiros o prejuízo de uma empresa de energia de amigos bilionários é como acreditar que Lulinha é um gênio capitalista. Acreditar que Lula vai deixar de usar a Petrobras politicamente é como acreditar que Gleisi Hoffmann é contra o meu corpo e minhas regras. Acreditar que Lula tenha outro plano senão o de ser reeleito é o mesmo que acreditar que a esquerda não é preconceituosa. Acreditar que Lula gosta de imprensa livre é como acreditar que Lula gosta de ler livros. Acreditar em Lula é o mesmo que acreditar que 3 erros fazem um acerto. Lula é um sistema de crenças que não existe. Aí, José Márcio Camargo, vez ou outra escreve no Estadão, economista-chefe da Genial Investimentos, divulgou uma carta para os seus clientes, onde ele faz uma análise de Brasil. Ele sai falando da questão da MP, do PES, PIS/COFINS, devolvendo, depois fala da questão Petrobras, demissões, fala disso lei que fala um monte de coisa, fala do Arrozgate. Eu só quero ler o final. O atual ciclo de queda se encerrou na última reunião do Compom em 10,5% ao ano. Finalmente, o leilão do Conab, destinado à compra de arroz importado, foi cancelado por indícios de corrupção e o secretário de Políticas Agrícolas do Ministério da Agricultura demitido. Sem âncoras fiscal e monetária, sem poder para implementar as políticas de aumento de impostos para cobrir o déficit público e um executivo politicamente fraco, a percepção dos investidores é que o país está à deriva. Isso aqui é uma carta, para os seus clientes. Pessoas que têm dinheiro, e estão pensando em investir no Brasil. Então, se você quer investir, saiba que o país está à deriva. A falta de credibilidade, ela tem um impacto muito grande na economia, porque o povo não gasta, o povo não investe. A única forma de trazer credibilidade para o Brasil, me perdoa, pode chorar, é devolvendo a elegibilidade de Bolsonaro. A turma pode ter a certeza que 2026, vai ter uma mudança, etc. Mas se desde já Bolsonaro já tivesse elegível, todo mundo ia ter a certeza, que ele estava de volta em 2027 e já ia começar a traçar o plano. Aí, na mesma nota ali do Lula surpreso, a mesma linha do Lula surpreso com a redução da carga tributária, vem o Padilha, e quem tem boca fala o que quer, para dizer que Lula acabou com gastança do governo anterior e descarta a mudança no arcabouço fiscal. Gastança do governo anterior? Tá maluco, não pode aí. Afirmou nesta segunda que o governo não discute mudanças no arcabouço fiscal e argumentou que Lula acabou com a gastança da gestão anterior. O presidente Lula acabou com a gastança criada pelo governo anterior. Quem acabou com a gastança e com a responsabilidade fiscal feita pelo governo anterior foi o presidente Lula. A gastança anterior, Gastança. Tudo bem. Quem tem boca fala o que quer. Mas é interessante ele falar que não vai ter mudança no arcabouço fiscal. Não vai ter. O arcabouço fiscal, do jeito que tá, ele vai levar a possivelmente aí um impasse, tendo que fazer algum tipo de corte aí nos pisos da saúde e da educação. E sobre isso, a esquerda não está sabendo o que fazer e estamos diante de um momento, assim, acho que muito singular mesmo. Todas as bolhas de esquerda diferentes que eu acompanho, as coisas estão bem tensas,
tensa, assim, tá um divisor de água. Muita gente... É como se fosse um momento de posicionamento. E aí? Você vai seguir ao lado do governo ou você vai virar oposição? Tá? Basicamente nesse ponto. Aí eu vou trazer bolhas das mais diversas. Por exemplo, Roberto Requião. Era afiliado ao PT. Durante anos. O Haddad quer agradar gregos e troianos. O resultado prático é que acaba desagradando tanto o PT quanto o mercado. Quer ser fiscalista, mas não tem coragem nem força para cortar subsídios e benefícios, ou seja, cortar das elites. Aí se lembra que os realmente ricos pagam pouco imposto. O Haddad confunde ricos com empresários e acaba taxando as empresas, né? O empresário que o Haddad vai atrás é o empresário classe média, que está empregando a galerinha. O rico mesmo, o campeão nacional, esse daí só ganha benefício. A MP 1227, que é do PIS/COFINS, é um desastre político e econômico que confirma que tecnocratas não devem ter cargos políticos. Ele não é, nem de longe, alguém capaz de levar o país de volta ao crescimento e cumprir ao menos algumas promessas de campanha. Mas considerando que estamos num regime presidencialista, para sermos justos, a culpa maior é do Lula, que o escolheu e não tem coragem de substituí-lo. Imagine. Cara, vamos pensar se alguém que... É porque a direita ela é mais recente, né? A direita não tem tantos anos aí no meio de campo. Quem é uma pessoa de direita que já tem um certo tempo aí? Difícil apontar. Mas vamos pensar que tinha um deputado. Vamos pensar que a direita já tem 30 anos no Brasil. Vamos pensar que a direita surgiu 30 anos atrás. Não tem. Aí o cara que sempre foi direita, né? Sempre representou os nossos valores. Ele vem a público para falar que o governo Bolsonaro, o seu ministro, não tem como colocar o Brasil no eixo e trazer crescimento. Esse é o peso que vocês têm que ler e entender o tweet do Requião no debate público. Não é um militante qualquer. Cara, é alguém que a esquerda se identifica. E aí? Obviamente, parte da esquerda tá cancelando ele, tá falando que é ressentido, que é isso, que é rancoroso, pipipi, ppp, etc. E ainda tá chamando o Lula de covarde. Na mesma linha, esse perfil é um apoiador do Ciro Gomes. Você que só sabe criticar Haddad Tebet, Lula hoje disse exatamente que seus ministros seguem ordens, ou seja, toda a porcaria neoliberal, nível Temer e Bolsonaro que o governo está fazendo, pare de culpar ministro lacaio. O presidente disse que é tudo ordens dele. Você consegue ver que é o mesmo tom do Requião? Cara, a culpa é do Lula, não é do Haddad, a culpa não é do ministro, é do Lula. Pô, 2 tweets na mesma linha. Aí você vai pro Neil Dorix, professor. Vem de uma... estaria mais numa esquerda socialista mesmo, mas anti-lulista. E o Neil Dorix, ele foi fundador do PT. Na fundação do PT ele estava lá. Já é outra bolha, mas também não da esquerda. Lula assumiu o governo. Ontem, Lula não deixou dúvidas a respeito de quem manda. Basta de críticas ao Haddad. É Lula quem comanda tudo no governo. Eu gostei da declaração. Leia minhas razões. Abraços. 3 bolhas diferentes, pontuando a mesma coisa. Parem de criticar os ministros. A culpa é do Lula. A culpa é do Lula. Acabou. Acabou. Não tem mais lua de mel. Se vocês viram o vídeo ontem que eu dei play no comentário do Thomas Trauman, ex-ministro da Dilma, ex-porta-voz da Dilma, ex-assessor do Palocci, falando, cara, o governo não está preparado. Não está preparado para lidar com o Brasil em termos econômicos. A gente está diante de uma crise que pode crescer e muito, pode estar só no começo, uma crise econômica. E ele fala que um dos problemas foi a lua de mel muito demorada. A própria imprensa não cobrou. Acabou. Nem um cara desse tá passando pano pro Lula mais. Já estão sentando a bolacha. Só tem a Globo, gente. No dia que a Globo pular do barco, Lula cai. Aí, todo mundo jogando pedra. A gente tá comentando nos últimos dias também. Lula, ao invés de ir nos campeões nacionais, nas elites, ou mudar, né, a sua gastança desenfreada, esses projetos sem pé nem cabeça, um monte de projeto verde maluco que não vai trazer nenhum tipo de crescimento pro Brasil. Não. Lula quer descontar no lombo do pobre.
Piso da saúde, piso da educação, previdência, desindexação do salário mínimo. Aí, diante das crises, vem o PT. PT critica corte de saúde e educação estudado pela Fazenda. Mas como assim? A Fazenda é do PT, do governo do PT, do presidente do PT, que o ministro é petista. Aí o partido critica? Ah, pelo amor de Deus. Quem que vai cair nessa ladainha? O PT divulgou uma nota que critica cortes na saúde e educação estudados pelo Haddad. Como mostrou a coluna, o PT promete estrilar se Haddad levar à frente proposta de criar um teto de gasto em saúde, educação e benefícios previdenciários. Na cúpula do partido e na bancada da Câmara, a lembrança é que a promessa, quando da criação do arcabouço, era não mexer nisso, nem nos benefícios da Previdência. Mas se não tiver alteração no arcabouço, vai ter que mexer. E o Padilha falou que não vai mudar. Aí você vê, aqui já tá numa bolha nacionalista. Eles não têm vergonha. Vou explicar. O PT que governa é neoliberal. O PT da internet é de esquerda. A galera não compra mais. Tem gente que compra. Vocês vão ver. Tem uns petistas que compram. Mas grande parte fala, cara, pelo amor de Deus, Lula traiu a todos. É o governo das elites. É o governo dos bancos e dos campeões nacionais. Esse aqui também estaria na bolha nacionalista, menos de esquerda do que esse perfil aqui. O André Luiz tem um movimento que se chama Sol da Pátria. Ele sempre discorre um pouco mais as ideias. Esse papo lulopetista de que não quer mexer no piso constitucional da saúde e da educação é mais falso que nota de R$3. A implosão desses pisos é uma necessidade diante do arcabouço fiscal aprovado pelo Sapo Barbudo como primeira medida de seu terceiro mandato. Não dá para manter o arcabouço lulináceo e, ao mesmo tempo, manter estes gastos, ou investimentos, como queiram. Mas o Sapo Barbudo não pode admitir isso. Como explicar isso para claque de otários que acredita no seu papinho furado? Se o Sapo quisesse manter os investimentos em educação e saúde, se quisesse manter os pisos constitucionais atuais, não poderia ter aprovado essa porcaria de arcabouço fiscal. Deveria ter a coragem para, diante do capital acumulado de uma vitória em eleição presidencial, ainda mais turbinados pelos eventos golpistas de janeiro, destruir o teto de gastos, mudando por uma âncora fiscal compatível com o desenvolvimentismo e com o estado de bem-estar social. Mas ele preferiu agradar Faria Lima. Não se enganem. Ele vai continuar carcarejando para claque de otários ao mesmo tempo que governa para Faria Lima, como sempre fez, como todo mundo com 2 neurônios, ao salvo do lulopetismo, sabia que ele faria. Você pode falar, cara, o arcabouço fiscal é uma porcaria, desde o princípio. Você ainda pode achar que está gastando demais, aí vai de sua cabeça. Estamos analisando a crise do Lula frente à sua própria militância. David Decache, assessor econômico do PSOL. Tá na esquerda, né? Bem na esquerda. Ele compartilha a nota do Estadão, revisão de gasto. A equipe econômica avalia medidas imediatas e equiparações de médio e longo prazo. Aí o Decache fala, hoje, pela primeira vez, senti um certo desânimo nesse longo período de luta pela manutenção dos pisos da saúde e educação. Estamos denunciando que o ataque aconteceria desde abril de 2023. Ver hoje Tebet e o Haddad autorizados para avançar no ataque me abalou, reconheço. Sensação de derrota. Não esperava o silêncio covarde de tantas pessoas e organizações que admiro. Mesmo após a nota publicada hoje pelo próprio PT criticando os ataques propostos pelos ministros do governo do PT, é o silêncio covarde que predomina. Nem assim, uma verdadeira reação foi esboçada. Sei que não é hora de desanimar, mas não é fácil ver tantos direitos e conquistas sendo perdidos e se sentir totalmente impotente para reagir. Duro também é saber que esses ataques ao povo mais pobre irão fortalecer a extrema-direita fascista ao gerar descontentamento popular. Sei que logo passa, mas é duro. E por que vai fortalecer a direita? Porque tá punindo o pobre.
E a direita deve lembrar, acho que o povo vai lembrar qual foi o governo que reduziu o imposto. A direita também, diante de si, tem uma oportunidade única, de começar a apresentar planos, programas, ideias diante, né, desse país que se encontra à deriva, né, nas mãos do Lula. Quem fez uma fala muito interessante, mas muito interessante mesmo, é um vídeo, rapaz, que eu recomendo a você ir lá no Telegram. Pega esse vídeo, esse aqui. Pega. Você manda para as pessoas que você conhece, para alertar elas. E você ainda faz assim uma ressalva. Olha, cara, isso daqui está sendo dito por um aliado do Lula. Esse cara é de esquerda. A sociedade precisa reagir ou o povo vai pagar o pato. Vocês vão ver. Esse aqui é um vídeo que eu acho que o povo comum, vai entender o que o Lula pode fazer com eles. Em termos principalmente de saúde. Escuta isso aqui. Veja, Mário, eu sei que o fascismo continua à espreita na sociedade brasileira. Justamente por isso que eu acho uma canalice estar defendendo congelar a aposentadoria de 20 milhões de aposentados brasileiros. Ou não. Ou a gente vai chegar, por exemplo, minha família mora no interior do Capão Santo Agostinho. Aí eu vou chegar lá no engenho de cana-de-açúcar que mora minha família e vou dizer assim, ó, o governo que vocês votaram, que eu fiz campanha para vocês votar, vai congelar a aposentadoria de vocês. A partir de agora só tem reposição de valor pela inflação, não vai ter aumento real nunca mais. Mas fica calado que é para combater o fascismo. É isso mesmo, Mário? Sim. Ou então a gente vai chegar, o SUS caindo aos pedaços, em vários aspectos, com responsabilidades, evidentemente, também dos governos estaduais, né? Mas, assim, com várias dificuldades, com perdas orçamentárias gigantescas desde 2015, a gente vai chegar e vai atacar o piso constitucional da saúde e da educação, vai tirar 500 bilhões de reais da saúde e da educação. Aí, quando tiver alguém no Hospital da Restauração, que é a maior emergência do Norte-Nordeste, morrendo, numa maca, esperando no hospital, a gente vai dizer assim, ó, cortou bilhões da educação, que é do combate ao fascismo. Aí a pessoa que tiver com a perna estrupiada porque estava dirigindo uma moto, entregando comida, foi atropelado, está na maca de um hospital, não tem médico, tem que dizer a ela, ó, espera aí, não tem médico não, o hospital está lotado, não tem leito, está caindo aos pedaços, mas não pode reclamar não de corte de gasto não, de austeridade não, porque o combate é o fascismo. Gostei, viu? Gostei mesmo. Eu gostei desse argumento. Não pode reclamar. Ah, mas eu sou pobre. Meu salário agora só. Não pode, é porque é pra combater o fascismo. Aí você chega pra essa pessoa que você mandar o vídeo e você fala, ó, você tá entendendo agora porque a Globo ficou o tempo todo falando de Bolsonaro, 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 tu aí com birra de Bolsonaro, olha aí agora, ó. Pra combater Bolsonaro, a própria esquerda tá denunciando que podemos ter cortes gigantescos, saúde, educação e previdência. Mas o importante, né, é que o amor venceu. Vamos combater e defender a democracia. Aí, eu já tinha visto um pouco da repercussão da entrevista do Jones pro Brasil 247, mas não tinha parado pra escutar. E aí, ontem, passaram alguns comentários pra mim. Eu falei, cara, eu vi um comentário que eu falei, nossa, como é que você quer aparecer na minha timeline? Aí me deu ideia, eu falei, não, eu vou pesquisar mais sobre isso. Aí eu acabei encontrando esse comentário aqui dele. Depois fui assistir a entrevista na íntegra, fiquei bem surpreso. Separei aqui mais 2 recortes que eu vi na sequência. E depois eu vou mostrar pra vocês mais algumas coisinhas que envolvem o Haddad. Mas o que apareceu foi isso daqui, ó. Acho que foi esse primeiro comentário, do Pedro Alonso. Não faço ideia porque apareceu pra mim um comentário, sei lá, com 11 visualizações. Tá difícil assistir ao Brasil 247. Seus principais comentaristas fazem malabarismos retóricos para defender a política neoliberal de Haddad. Queria saber se eles acham certo Haddad considerar educação e saúde como gastos e mexer da aposentadoria dos mais pobres. Outro cara de esquerda também fala, meu Deus, a entrevista do Jones no 247 foi difícil de assistir. Não pelo Jones, mas pelos âncoras do programa e a audiência mandando perguntas. É coisa de maluco. O povo faz malabarismo para defender o Haddad, defender o programa neoliberal e antipovo. Aí eu falei, não, vamos ter que ver aqui. E eu fiquei surpreso. Pela primeira vez, apareceu alguém na esquerda para denunciar a emissão de títulos da dívida ESG do governo Lula. Jones Manuel falou ao vivaço e ainda critica outras coisas.
Escuta isso aqui, ele começa criticando essa questão aí do arcabouço. O que o Haddad está defendendo agora? Está defendendo ele e a Simone Tebet e boa parte da equipe do Tesouro. Querendo congelar a aposentadoria. Congelar a aposentadoria de mais de milhões de trabalhadores brasileiros. Veja, a FHC não fez isso, não teve coragem de colocar na lei. Collor não fez isso. Né? Nem o canarinha do Temer fez isso. Tá o Fernando Haddad defendendo abertamente. O Fernando Haddad defendeu ontem, gente, atacar o piso da saúde e da educação. E, de novo, não são dados meus, dados do Tesouro, que é subordinado à Fazenda, fala que mudar os pisos constitucionais da saúde e da educação vai tirar até 500 bilhões de reais em 5 anos da saúde e da educação. 500 bilhões de reais, com B de bola, nos próximos 9 anos. Atacar o piso da saúde e da educação. E para completar, Mário, essa coisa fantástica, o governo, ainda sob a liderança do queridíssimo Fernando Haddad, o governo está voltando a ter endividamento em dólar, estimulando a tal de títulos verdes, que é, em nome de atrair capital estrangeiro, ele emite dívida em dólar. Só que ele não foi atrás. Se fosse atrás, ele ia entender que tá emitindo... Ele não só tá contraindo dívida. O Brasil tá emitindo a 6,5% em dólar para emprestar no Brasil entre 1% a 6,15%. Ou seja, a matemática não fecha, né? Pelo menos eu acho que não fecha, não, a 6,35%. De 1 a 6,35%. Não faz muito sentido. Como é que você emite a 6,5% e empresta a 6,35%? Ou a 1%, né? Quem que vai pagar esse prejuízo? Quem? Você vai pagar. Você vai pagar. Acho que esse vídeo aqui também é bem interessante. Mostra, ó. Canal de esquerda. Jones Manuel se classificou como comunista. Ele tá falando que o que Lula está fazendo, nem Fernando Henrique, nem o Collor, nem o Temer tiveram coragem de fazer. Pensa na maldade. Rapaz, gostei desse vídeo. Eu falei, rapaz, esse recorte é histórico, rapaz. Nem o FHC, nem o Collor, nem o Temer tiveram coragem de fazer. A maldade que Lula tá botando aí na mesa com seu ministro Fernando Haddad. Aí, após essa longa entrevista, né? Como era de se esperar. E aí eu pergunto pra vocês, quem que inventou aquela história que a esquerda não briga em público? Quem inventou é o miserável. Eu quero saber quem foi o miserável que inventou isso e propagou na direita. Que a esquerda sempre briga fechada. E por isso que a esquerda sempre ganha, porque está dividindo a direita. Todo aquele papo que vocês já estão cansados de ouvir. Vejam só os superchats que chegaram. Teve alguns de apoio, mas a maioria, né, dos Lula afetivos. Deixa eu ler, Jones, antes de você sair, deixa eu ler aqui os superchats pra gente não ler fora da sua presença, que eu acho que não seria muito educado. Vamos lá. O Quebra-Muro diz assim: o campus da UFPE tá maravilhoso, até o Centro de Filosofia e Ciências Humanas está em reforma. E aí tá, enfim, dando um recado aqui pra você, que eu não acho... Ela não vai ler o recado. O cara escreveu no superchat: vaza fascista mentiroso. Aparece assim na tela. Se você for lá olhar o vídeo no Telegram, você vê o vídeo na íntegra. Muito educado, porque afinal de contas aqui a gente é pelo debate. Quem discorda, quem concorda é sempre convidado. Claro que a gente não apoia aqui fascista, não é o caso do Jones Manuel, que traz uma opção mais, digamos assim, radical de esquerda. Obrigada, então, ao perfil Quebra-Muro. Marcelo Quintão, alguém precisava dizer isso, Jones. A Miriam Pereira, é por causa de pessoas como o Jones Manuel que a extrema-direita vem crescendo no Brasil e no mundo. Se você quiser... Tá vendo aí? Jones está dividindo a esquerda. Por isso que a direita ganha. Briguem no privado. Vocês já viram a direita brigar em público? Quem inventou essa história? Que a esquerda não briga? Tem que tomar. Mas assim, uma surra de sandália havaiana. Aquela que o solado é branco, que normalmente fica meio amarelado, meio encardidinho, com os fiapinhos dela, né? Que assim que bota no dedo, azul bebê. A clássica, né? Que só não é mais feia do que a marrom. Que a marrom, pelo amor de Deus, se você tem... Nossa, não é possível, você tá havaiana marrom, velho. Troque.
Porque aquela azul, nossa senhora, com azul bebê, aquela é clara, mas aquela é feia, viu? Mas vamos lá. Te dou um tempo para você responder. Cíntia Chaim, Jones é do ressentimento, igual fascismo, Ricardo Souza. Vocês estão fazendo com o Lula o que fizeram com a Dilma, jogaram pedra e depois tomamos na cabeça juntos, não aprendem. Discurso raso para adolescente. Essa colocação do Ricardo, eu queria que, se você tiver um tempinho, ainda respondesse em relação, fazer uma reflexão da história recente do Brasil, do que aconteceu com a Dilma, porque eu acho que é importante para o nosso presente de agora. Fernando Castro, comunismo de Nárnia, a solução é lançar as criptomoedas da Ursal, muito utopismo e pouco cientificismo, só reclama e não apresenta solução nenhuma. Marta Silva, Lula foi o único a conseguir nos livrar do bolsonarismo, precisamos fortalecê-lo e não ficar batendo nele. Que esquerda é essa que... E aí faz a pergunta... Cíntia, o projeto da Tebet já foi aprovado, mas a desoneração, sim. Vamos malhar o Haddad, ajuda pra caramba, ela tá sendo aqui irônica com você. Aniele Figueiredo, sou PT, mas concordo com o Jones, parabéns pela luta. Cleomar, esse é o maior mentiroso da extrema esquerda, já saí de vários canais de esquerda por causa desse convidado. Cleomar, fica aqui, a gente tem que trazer o debate. A Cíntia está dizendo que você ajuda o Nicolas, e a mulher falou, você ajuda o Nicolas, né? O Nicolas Ferreira, nosso deputado, né? O Jones ajuda o Nicolas. Miriam, você sugere que o governo deva fazer diante do Congresso que temos. A Lola diz que rachar a esquerda nesse momento é um rotundo equívoco. Então, Jones, te volto a palavra para você responder. Vou deixar a resposta depois dele dar. Quem quiser escuta lá no canal do Brasil 247. É assim que tá o clima. Só que não para aí. Não para aí. Não para aí. Fernando Horta, intelectual aí da esquerda, escreveu no próprio Brasil 247: se Haddad insistir com a agenda neoliberal, vai rachar o PT. O historiador e analista político Fernando Horta fez duras críticas em entrevista ao 247 à possível adoção de uma agenda de revisão de gastos pelo Ministério da Fazenda, comandado pelo Haddad. Ele traçou paralelos entre o crescimento da extrema-direita na Europa e a situação política brasileira e defendeu que o governo Lula crie uma clara agenda antineoliberal. A Europa está sendo disputada pela direita neoliberal e pela direita fascista. Observando que esses movimentos têm conseguido se apropriar de conceitos e discursos tradicionalmente associados à transformação social, os fascistas tomaram a palavra revolução para si. São eles que têm o discurso da transformação. A esquerda ficou com o discurso da conservação. Muda tudo para não mudar nada. E realmente é isso. Se olha para a Europa, a turma lá à direita está com realmente programa. Um novo olhar econômico para suas nações. Resultados reais, concretos, tirando o Estado das costas do agricultor, né? A questão da agenda verde lá tá bem forte, estão batendo bem encaixado, tentando reduzir a questão de impostos, tentando lidar com a crescente subida do preço de energia, toda, né? Mais de velho, do petróleo até elétrica, tudo mais, gás. É a direita que está apresentando as medidas para aliviar o custo de vida do pobre. É a direita que está fazendo isso na Europa. E o cara tá falando, cara, se não fizer nada vai acontecer a mesma coisa no Brasil. Eu tenho certeza. Isso em algum momento vai acontecer. A direita no Brasil, em algum momento, vai vir aí com medidas para aliviar a vida do pobre. O centro da análise de Horta foi a recente proposta do Haddad, né, de modificar essas regras da saúde e educação e também da Previdência. Se Haddad insistir com a agenda neoliberal, ele vai rachar o PT, alertou Horta. Ele demonstrou grande preocupação com a possibilidade de abolir os limites constitucionais previstos para a saúde e educação. Espero que ele repense a proposta de abolir os limites constitucionais. Se ele fizer isso, será trágico para o país. Horta também expressou ceticismo em relação à direção-geral do governo Lula. A meu ver, o governo Lula vai aprofundar a política de conciliação. E o que vem pela frente é um governo de centro-direita. Isso coloca em risco as eleições de 2026, porque uma parte significativa do eleitorado de esquerda perde o entusiasmo. Aí aqui, mais uma vez, não dê risada, não fique de deboche, tente entender o que o cara tá falando. Porque você vai falar, o governo Lula é de centro-direita, em que planeta esse cara vive? Gente,
O que para os petistas é um governo de centro-direita? O PSDB é um governo de centro-direita na cabeça do petista. Ele tá falando que Lula virou um tucano. Que Lula tá agindo igual o FHC, tá agindo igual o Temer. É isso que ele tá falando. Não fica só preso. Ele tá falando isso, tenta entender qual é a crítica que ele tá fazendo. E você fala que ele tá errado? Acho que ele tá certo, né? Lula, nosso novo FHC. Né? Pelo menos o FHC sabia falar um pouquinho melhor, né? Mas era tão ruim quanto. Na hora de fazer maldade, quem sabe era até pior. E tá falando, cara, não tem empolgação. A esquerda vai jogar toalha. Vai jogar toalha. Política de... O que ele tá falando? Vai aprofundar política de conciliação. O que ele quer falar com isso? Conciliar com quem? É criar uma grande frente ampla. Vai ser com a direita, bolsonarista, com os conservadores? Não, né? É conciliação com os banqueiros. Né? Com a turma que sempre comanda o Brasil, né? Os donos do Brasil. É com essa turma que o Lula vai se conciliar. É isso que ele tá falando. Veja as coisas sob a ótica do interlocutor. Se você ficar preso a como a direita descreve e utiliza esses rótulos, você não vai entender. Se você olhar para centro-direita sob a perspectiva dos conservadores, você vai achar que ele é um maluco, Lula, centro-direita. Tente entender o que está acontecendo. Entenda onde está a tensão, onde está a crise e jogue as cascas de banana, perturbe. Aqui é onde machuca. Aqui é onde machuca. Lulinha neoliberal, vassalo do Biden dos banqueiros. A esquerda não tem o que falar. Ele destacou a importância da mobilização da militância petista como um dos pilares da força do partido e pediu uma atuação mais ativa. A grande força do PT sempre foi a capacidade de mobilização de sua militância. Sem ela, o PT se apequena muito e Lula corre risco. E o PT não coloca ninguém mais na rua, né? Aí tem aqui, ó, Estou do Sertão. Esse é um apoiador do Ciro Gomes que flertou muito com o Lula. Se o candidato da esquerda for Haddad no futuro, será a primeira vez que não sairei de casa para votar. Haddad é liberal e esquerda assim é muito perigosa, pois coloca o mesmo projeto neoliberal sem ser questionada e sufoca qualquer oposição realmente de esquerda. E eu entendo o que ele está falando aqui. Veja o que aconteceu com o Jones Manuel. A expor algumas coisas, é cancelado. Quer um exemplo dentro da direita? Se lembra de Sérgio Moro? Fazer qualquer comentário sobre o Moro enquanto ele era ministro? Não, briguem no privado. Vocês já viram a esquerda brigar em público? Você está dividindo a direita, é momento de união. Aí o cara tá falando assim, cara, é melhor a gente perder, porque pelo menos a gente pode ser oposição, do que colocar o Haddad lá e a gente ter que passar pano pra coisa absurda. E em 2026, a depender do candidato da direita, minha Nossa Senhora, velho, já tô vendo, 2027, tendo que ficar quieto, pra vocês não reclamar. Vocês vão reclamar, eu tenho certeza. Aí, eu achei isso aqui também ontem, eu falei, deixa eu passar aqui o que estão falando de Haddad neoliberal. Olha que postagem que envelheceu bem. O que é que eu sempre digo pra vocês, do Lauro Jardim, porta-voz do mercado, e que como hoje, né, ele se tornou o melhor amigo do Haddad, que inclusive o Lauro Jardim vem soltando várias notas críticas ao Rui Costa, que é adversário do Haddad. 27 de abril de 2021. Gostaria de desmentir a nota publicada na coluna do Lauro Jardim, de que Lula me designou para em seu nome manter interlocução com Faria Lima. O colunista não me procurou para confirmar, fez o mesmo com Marcos Lisboa um mês atrás. Era verdade, né, Haddad? Era verdade, não é? No final do dia, era verdade, porque o Lauro Jardim ele não botou isso de forma aleatória. Com certeza foi algum banqueiro que falou pro Lauro Jardim e ele publicou essa nota. Desde 2021, caiu no gosto da Faria Lima. É a política de conciliação. Aí tá ali, ó. Servidores da saúde protestam contra o governo federal. Passeata organizada por servidores da saúde que alegam assédio e desvio de funções em unidades federais na capital fluminense. Tá ali, né? Nízia, pague o piso já. A gente tem que colocar Lula. Cobrar ministro é fácil. Quero ver cobrar o Lula. Gente, a crise sem precedentes que atingiu a esquerda. Sem precedentes. E não para aí. Sabia que ia demorar muito tempo.
Oposição só tirou projetos infames da gaveta para acuar Lula e o governo. Funcionou. Quem diz ele encantante, funcionou, né? Botou nas cordas. Parabéns, deputados. Parabéns, senadores. Golpe de mestre ou jogo sujo da oposição não importa. O fato é que o governo e o próprio Lula foram colocados 2 vezes seguidas em situações difíceis, no mínimo desconfortável, e reagiram mal. No momento já delicado, com a popularidade medíocre do presidente e dúvidas sobre o equilíbrio fiscal e ataques especulativos contra o Haddad. Dólar alto, boletim Focus, projeções para inflação e juros sobem, a do PIB cai. É assim que Lula vai ficando em cima do muro. Seus líderes parecem zonzos, descontrolados. Arthur Lira atrai votos para sua sucessão. Centrão ora vai para um lado, ora vai para o outro. E o bolsonarismo se diverte. Até com teatro macabro e repugnante sobre o meu corpo, minhas regras, no plenário do Senado. Planalto pessimista com as novas pesquisas de aprovação do governo. O Palácio do Planalto está pessimista com as pesquisas de popularidade do governo e de aprovação de Lula, que serão divulgadas na primeira quinzena de julho. Nas últimas semanas, não ocorreu um fato poderoso, sequer produzido pelo governo, que possa ter sido visto, como positivo e, portanto, alavancar sua popularidade. E ainda assim, apenas uma boa notícia não seria suficiente para mudar o ponteiro das pesquisas, muito menos um conjunto de iniciativas ou resultados que a população possa sentir no bolso. Governo acabou. Governo acabou. Acabou. Aliados de Eduardo Paes não veem grandes ganhos no apoio de Lula. Lula se tornou uma figura tóxica. Ninguém quer por perto. O argumento é que Paes poderá até perder eleitores se escolher seguir ao lado de Lula em sua campanha de reeleição. Eu falei pela primeira vez em maio, eu fiz um tweet. Se for um tweet, Twitter você vai achar. No início de junho eu falei de novo. Eu falei, e aí? O Boulos já abandonou o Lula? Porque colar a imagem no Lula, cara, é a certeza da derrota. Lula destruiu. O pessoal falou, não, o Boulos acabou com a campanha dele aí, a questão do Janones. Não, eu acho que o Lula acabou com a campanha do Boulos. Saber que Boulos é o candidato do Lula? Minha Nossa Senhora, o que o Lula tá fazendo, meu amigo, tá ruim, viu? Tá ruim. Já que tá falando de eleição, saiu ontem, bolsonaristas seguem o comando de Bolsonaro e se afastam de Pablo Marçal. Tinham marcado aí um evento por Marçal, cancelaram. Marçal deu com os burros na água. Nesta segunda, a bancada de deputados do PL na Assembleia Legislativa de São Paulo comunicou ao PRTB do cancelamento da visita de Marçal à casa. Os deputados bolsonaristas seguirão a orientação do presidente Jair Bolsonaro. Se fizerem o contrário, não são bolsonaristas, são oportunistas, afirma Gil Diniz. Lucas Boff, também deputado estadual, afirma que a direita tem apenas um líder, que é Bolsonaro. Ele fez a sinalização e nós, como liderados, vamos segui-la. Aí, no contexto disso daí, de outras coisas que estão acontecendo nos últimos dias, o Lauro Jardim, nosso porta-voz do mercado financeiro, publicou a nota ontem, debochando de uma coisa que eu acho que é bem simples. Carluxo, mais labiríntico do que nunca, fala da verdadeira essência do ser humano. Carlos Bolsonaro, todos sabem, é dado a escrever textos inescrutáveis, com recados cifrados, dirigidos a sabe-se lá quais adversários ou aliados. Nenhuma novidade nisso. Mas o que ele publicou há pouco tempo em seu Instagram se supera? É impenetrável? Não deixa de ser, contudo, divertido de ler? Divirtam-se então, leitores. Cara, debocha de uma coisa que quem acompanha a política no dia a dia, eu acho que entende, sim, muito facilmente o que é que está sendo dito. Não precisa ser nenhum gênio da poesia para entender. Aí, ou o Lauro Jardim é só um debochado bocó, ou ele é um incapaz de entender o que está acontecendo. Mas o tweet é esse, ó. Ontem, 8h35 da manhã, o Carlos falou o seguinte, ó. Somos animais de hábitos. E não os imediatistas, como o sistema tenta enfiar a goela abaixo de todos. A rotina traz o lado bom.
o ruim, mas também a verdadeira essência ao ser humano. O imediato traz a sensação de novo, mas principalmente a desordem e as consequências fora da normalidade. Querer se aventurar é um direito de qualquer um. Entretanto, fugir dessa essência, a probabilidade do resultado é o fracasso. O Big Brother sabe e usa isso para controle psicológico de pessoas então frustradas com derrotas frente à inexistência de uma solução fulminante das questões que desejam, sendo estas, então, mais suscetíveis a falsas promessas fáceis que não existem. O que é que ele está falando? Assim, precisa desenhar para o Lauro Jardim entender? Basicamente, os últimos movimentos. Seja alguém, o novo. Não, que eu vou chegar, agora eu vou resolver tudo. Vai resolver tudo? Tá maluco? Ninguém vai resolver tudo do dia pra noite. Os problemas que o Brasil tem, eles não serão resolvidos do dia pra noite, gente. Não serão resolvidos. Eu já falei algumas vezes, para dar um exemplo, questão da liberdade. Eu falei, eu não acho que vai ser resolvido batendo de frente para chegar no objetivo principal. Eu acho muito mais fácil enfraquecendo o entorno, sabe? Aprova o projeto do Felipe Barros, para ele dar soberania nacional, que além de versar sobre a soberania nacional, fala sobre as ONGs. Começar a colocar dificuldade no dinheiro internacional entrar no Brasil. Esse dinheiro que financia nesses estudos e movimentos que atuam para censurar a direita. Para censurar, não tem outra coisa. Para isso. Um caminho enfraquece. Mas a galera que tá frustrada tem que fazer alguma coisa. Pô, todo mundo concorda. Mas infelizmente a vida é dura. E nem tudo vai ser resolvido na velocidade que as pessoas querem. Os grandes problemas, eles só serão resolvidos quando a gente tiver uma maioria no legislativo. Não vai ser nem com o presidente só. Maioria no legislativo. Legislativo, uma grande bancada. Grande bancada. E que eu acho que ela vem crescendo graças à rotina, né? Que é a rotina? Pô, é você manter um hábito, faz, repete, continua. Não é o fogo de palha que vem e desaparece. Fogo de palha pode ser bom, né? Mas eu até já falei essa frase antes. Aprendi com o Maynard. Não a fala, né? Mas observando. Na política não é o soco no queixo que derruba. É o soquinho ali, ó. A barriga. O cara ir perdendo, cansando. Nunca é nocaute. É no máximo nocaute técnico, é por pontos. É pra ver quem cansa mais. Você vai, você continua. Aí você mantém a narrativa. 1 dia, 2, 3, 4, 5, 6. Até a coisa crescer e tomar forma. Até a coisa crescer e tomar forma. Por exemplo, vamos falar de liberdade de expressão. Né? Tudo mais, rede social. Ninguém nem mais fala nada da Mind, já percebeu? Ninguém me fala mais da Mind. O Daniel Penin fez um baita trabalho ali, série de vídeos. Depois, não fez mais nada. Depois não fez mais nada. Não troco aí nenhum jornalista, comunicador, youtuber, influenciador de direito, nenhum, pelo Daniel Penin. Muita gente aí não faria 10% da qualidade técnica. Vídeo cheio de efeito especial. Um negócio muito bem feito, muito bem editado. Igual o Daniel Penin fez. Mas são pessoas que estão aí todo dia. Todo dia. Acontece uma coisa, comenta. Outra coisa, comenta de novo. E comenta. E tá aí. E vai levando a informação. Vai levando a informação. Vai levando a informação. Sabe? É a rotina. O imediato, né? Na época, teve gente falando Daniel Penin, senador. Eu falei, rapaz, mas não tem condição uma coisa dessa. O que acontece com essa turma, sabe? O pessoal às vezes assim, é muito carente. É o novo, né? O novo. Mas a rotina, o hábito, é o que fortalece. A força do hábito. Por isso que eu tô aqui todo dia. Todo santo dia estamos aqui. Também tá mais coisa, mas depois a gente vai. E nessa daí, todo dia a gente empurra um pouquinho. E a coisa vai indo. Aí, essa entrevista aqui do Wilson Lima pro Globo, acho que é bem sintomático aí na linha do que o Carlos também tá falando. Já olha o subtítulo ali, né? Eleito na esteira do bolsonarismo, o governo do Amazonas cita o colega de São Paulo, Tarcísio, como potencial candidato em 26. Aí tá ali, ó. O Bolsonaro foi importante, mas a direita precisa de menos radicalismo.
Muito radical, o Bolsonaro. O Bolsonaro inelegível, qual o melhor caminho, né? Essa é uma discussão que temos com lideranças da direita. Meu alinhamento é com o Bolsonaro. O mundo caminha para um processo de pragmatismo. A participação de Bolsonaro foi importante para reavivar a direita. O bolsonarismo não enfraquece, mas busca um caminho de centro, menos radicalismo. Não. Eu não. Pode falar por você aí, à vontade você. Eu não. Eu quero um caminho mais à direita. Eu não acho que o mundo está caminhando para o pragmatismo. O meu Wilson Lima é um ignóbil, né? Devia voltar a ser músico. Abandonar a política. A direita no mundo, ela está cada vez menos pragmática. Ela está cada vez mais focada em questões concretas que destoam, assim, cada vez mais de outros setores, que está cada vez mais clara a diferença entre os conservadores e os liberais e o resto da esquerda. Está cada vez mais nítido as diferenças. Cada vez mais nítido. O contraste está cada vez maior. Não tem nenhum tipo de pragmatismo. Nenhum. Zero. É um ignóbil. Esse cara não sabe o que está falando. Meu Deus do céu. Coitado do povo do Amazonas que precisou escolher uma porcaria dessa. Números mais recentes mostram uma redução de desmatamento. O governo Lula atua melhor nessa área do que a gestão Bolsonaro? Sim, atua, né? Mas um esforço conjunto. Deus tá vendo, né? Lula é bom demais. Na gestão passada, tínhamos um problema gravíssimo de comunicação. Era? Eu achava que tinha safadeza no governo anterior. De ver Madonna, Leonardo DiCaprio, Greta, usando até foto fake para criticar o que acontecia no Brasil. Não era problema de comunicação, não. Era safadeza. Era isso que tinha. O presidente Bolsonaro não conseguia comunicar de forma correta, mas estava certo no pensamento. Não tem como preservar se não gerar oportunidade para as pessoas. O programa mais eficiente de combate ao desmatamento e queimadas é o envolvimento da população com atividades produtivas. Ah, vá. Mas o Lula que é o bom. Né? Porque ele é bom de comunicação. É um absurdo. Essa é a direita sensata brasileira. E vamos comentar a questão de fake news. O vídeo hoje vai estar um pouquinho atrasado, que eu já comecei atrasado. O vídeo hoje foi meio corrido. O Globo publicou lá, né? Apoiadores de Lula e influenciadores de esquerda repetem bolsonaristas e propagam fake news nas redes sociais. Lá vai, aquela ladainha de sempre. Vídeos com títulos apelativos que anunciam a suposta prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, uma traição da Michelle, sem qualquer comprovação, são o carro-chefe de desinformação adotado por influenciadores de esquerda numa batalha virtual em apoio a Lula. A estratégia repete táticas do Janones, se desenrola na atual gestão com a simpatia de setores do PT. Lideranças do partido são próximas e chegam a incentivar comunicadores adeptos de fake news. Um dos mais conhecidos, Thiago dos Reis, Thiago Resiste, chegou a se reunir em março de 22 com Lula, época pré-candidato. Outro youtuber com destaque na esquerda, Rony Telles, participou de uma reunião de Lula e influenciadores na pré-campanha, transmitida pelos canais oficiais do PT. Ambos recorrem à desinformação para se alavancar nas redes. Thiago foca na família Bolsonaro, por meio de títulos como "Surge foto de Michelle beijando outro homem, fúria do imbrochável". Os vídeos costumam contradizer ou modular o próprio título. No caso citado, Thiago alega que está apenas mostrando fotos, sem insinuar nada. O YouTube afirmou ainda que os títulos visam chamar atenção para que as pessoas assistam ao conteúdo, que alega ser embasado por alguma fonte. Aí vem um caça-clique. Rony, por sua vez, publicou em abril trecho de um comício de Bolsonaro com a legenda sobre admissão de competência de Lula. O ex-presidente, contudo, não se refere ao petista. Procurado, ele afirmou que no X costuma fazer piadas e reconheceu que a informação estava incorreta, né? Não é fake, não, é incorreto. A publicação foi excluída após o contato do Globo. Pagou a fake news, né, pai? Ficou com medo, né? Mentindo com a Globo vendo é feio. A ideia é produzir títulos mais sensacionalistas, que vão estimular o clique e não necessariamente atender o conteúdo do vídeo. A direita conseguiu se organizar nessas estratégias e a esquerda tenta acompanhar. Outro canal no YouTube que segue o modelo é o Plantão Político de Adalberto Fogaça. Após passagem da cantora Madonna pelo Brasil, Fogaça publicou um vídeo afirmando que a cantora respondeu ao pastor Silas Malafaia que ela é de Bolsonaro. A suposta resposta, na verdade, teria sido a doação de 10 milhões para o Rio Grande do Sul, o que também foi desmentido por agências de checagem.
né? Só fake news. No fim de maio, Carlito Neto, do canal O Historiador, postou vídeo com o título: A caminho da prisão, Carla Zambelli recebe recado de Bolsonaro. Pra mim, ela nem existe. O conteúdo do vídeo, porém, trata da decisão do Supremo de tornar a deputada bolsonarista e o hacker Walter Delgatti réus pela invasão do CNJ. Carlito, que entrevistou Lula contra os 12 youtubers em 2022, dizendo na postagem que ela foi abandonada pelo ex-presidente. Procurado, ele disse produzir conteúdos com responsabilidade e criticou influenciadores que fazem títulos apelativos. O seu título não é nada apelativo, né, campeão? Você é um cara muito sensato. Embora sejam filiados ao PT, Rony e Thiago negam a existência de uma articulação formal do partido com influenciador de esquerda, né? Eles afirmam, porém, manter diálogo com a Gleice, né? Eles mantêm diálogo com a Gleice, com políticos, mas não tem nada, não. Cerca de 2 semanas após encontrar Lula no Rio em 22, Thiago anunciou em seu canal sua mudança para fora do Brasil. Ele respondia a um processo judicial, movido pelo próprio pai, que lhe cobrava pagamento de pensão alimentícia. Em julho de 22, a vara de Embu Guaçu emitiu um mandado de prisão contra ele, que segue em aberto. O imbróglio judicial e a mudança para o exterior não impediram Thiago de ser registrado pelo PT como candidato a deputado federal por São Paulo. Na época, nas redes, Gleisi lamentou que um erro no sistema de filiação do PT tenha feito a Justiça Eleitoral em deferir a candidatura. Na última semana, ela voltou a prestar solidariedade a Thiago e chamou de mentira a informação de que o youtuber está com prisão em aberto. No mesmo post, porém, disse que ele poderia pegar 3 meses de pensão e tirar o pedido de prisão. Ou seja, ele tem um pedido de prisão, né? A Gleisi confirmou, depois de negar. Procurada, Gleisi confirmou ter convidado Thiago para o evento de Lula. Ela argumentou que o mandado de prisão é diferente de casos correlatos envolvendo influenciadores bolsonaristas que fogem da justiça por crime de desinformação. Crime de desinformação, tá bom. Gleisi disse ainda não considerar que Thiago dissemine fake news, né? Não. Ele não mente, não. Ele só se contrapõe às mentiras da extrema-direita. No início do ano, Thiago e Rony figuraram entre as lideranças do coletivo Militância Raiz, que busca articular comunicadores de esquerda e formar grupos de WhatsApp muito maiores que os bolsonaristas. Embora nem todos recorram à desinformação, há uma tentativa de apoio mútuo. Um influenciador, Lázaro Rosa, por exemplo, que faz parte do grupo, divulgou vídeos do Rony Telles. O secretário nacional de comunicação do PT, o Gilmar Tato, negou que o partido faça qualquer organização de influenciadores. Em nota, a SECOM da presidência afirmou que não mantém vínculos ou parcerias pagas com influenciadores e que não há ação articulada para o disparo de conteúdos de criadores independentes. Esse foi o máximo que a Globo fez. Nas redes, aí o pessoal foi um pouquinho além. A Detrimura, que vimos aí um áudio dela recentemente no Spaces, falando sobre as eleições, sobre os Janones, sobre como as narrativas da esquerda eram criadas. O pessoal resolveu dar um bizu no passado da nossa Denise Tremura. Olha que engraçado, rapaz. 2016 e 2018. Em 2016, ela falava: Rita Lelis me desrespeitou marcando meu nome junto com Lula, esse ladrão. Você é burra que acredita no PT, eu não. Lula ladrão roubou meu coração e eu posso provar. Hashtag eu sou Lula. Uai. Você era contra Lula e agora você é lulista? Parece que alguém achou um nicho, né? Um espaço aí no mercado para ganhar alguma coisa. A Dilma é honesta. E eu sou virgem, então. Impeachment day. Rapaz, você é a favor do impeachment da Dilma. A Dilma é honesta, bebê. Por isso tiraram ela. Uai. 3 anos depois mudou de ideia, né? Foi enganada. Ela foi enganada. Ela caiu no golpe. Já o perfil da Carol, ela só assinou uma série de tweets antigos. Pra vocês verem, né, como é a esquerda. Essas são as pessoas que falam que a direita produz fake news, né? São gênios políticos das análises. Eu tenho vergonha de ter petista na família.
Aí ela diz, eu tenho vergonha de ter petista na família assim. O tweet, hoje em dia, vergonha mesmo é ter petista na família. Esperando Chico Buarque protestar contra a corrupção no governo petista. Excluiu. Né? O post ali é excluído. A Carol diz, ó, não adianta pagar, amigue. Não adianta. O print é eterno. Pelo menos na época do PT tinha gestores. Não malucos, nível Napoleão do Hospício, amore. E o PT é um partido como outro qualquer, que diferente é que no tempo deles se investigava e punia crimes de corrupção, por isso foram tirados do poder para de acreditar em discurso de ódio. Aí em 2015, eu não discuto com petista, os espertos quebraram a nação, a Petrobras, e os burros estão aí votando e defendendo. É meio bipolar essa menina, né? 2015. Não seja trouxa, não vote no PT, que é o partido dos trouxas. Um beijo pra você que votou no PT e agora tá aí penando pra pagar a gasosa e a luz enquanto a madame anda de Porsche. Hashtag trouxas. Vocês que votaram no PT não se sentem trouxas mediante tudo que está acontecendo, CPMF e tals, eu me sentiria uma bocó se tivesse votado. O PT roubou todas as nossas reservas, rateou entre seus membros e os trouxas aí aplaudindo. Essa é a galera que hoje defende o Lula na internet. Imagina aí, hein? Imagina. E os petistas batem palma. E os petistas batem palma. E depois eu reclamo, né? Que a direita também tem um monte de emocionado. E a galera que perseguiu, a direita vai e bate palma também. E aqui, ó, nossa grande Detemura. Da turminha da militância raiz. Unida aí junto com o Thiago, com o Rony Telles, Lázaro Rosa. Se eu fosse dona da Globo, isso agora, em maio, durante a tragédia do Sul. Se eu fosse dona da Globo, mandaria retirar toda a equipe do Rio Grande do Sul e não falar mais sobre o assunto. Que o Lula é muito bonzinho, mas se eu fosse ele, retirava toda a ajuda federal também e deixaria o povo se virar com alimentação e resgates, já que ninguém valoriza mesmo. E vai ser candidata, viu? Vereadora no Rio de Janeiro. Aí o Samuel Pancher, né, jornalista do Metrópolis, ironiza a nota do Metrópolis, que dá voz ao Paulo Pimenta. Paulo Pimenta e Gleisi negam que exista gabinete do ódio no governo Lula. Aí o Sam diz, né? Samuel Pancher nega gostar de Fórmula 1. Ele gosta bastante. E aí o Paulo Pimenta fez esse lindo tweet. Não existe nem nunca existiu gabinete nenhum envolvendo o governo e comunicadores de esquerda para fazer da política ou algo parecido. É uma tentativa irresponsável de igualar um esquema criminoso de produção industrial de mentiras e desinformação com a opinião de ativistas digitais progressistas. Nunca existiu, repito, nada semelhante ao gabinete do ódio que se utilizou de recursos públicos e com a máquina do Estado para investigar e atacar adversários. Só petista para cair nessa. E o André Marciglia diz, ó, atualizem seus dicionários da liberdade de expressão. Quem desinforma, mas é de esquerda, é opina, né? Quem desinforma reiteradamente, mas é de esquerda, é ativista. Porque é assim que ele está nas coisas, né? O cara mente, compulsivamente, não, é só opinião. Pô, ele não tá mentindo todo santo dia, não é que é um ativista. Tem como dar certo? Não tem como dar certo. Infelizmente, o Brasil não é justo. Porque se o Brasil fosse justo, esse gabinete do PT já tinha acabado. Se o Brasil fosse justo, já tinha acabado, mas o Brasil não é, né? Infelizmente, as coisas são bem tristes. Enfim, a mãe te comenta umas besteirinhas. E aí... mandar ouvir lá no Telegram. O canal tá na descrição, vocês sabem. Tem umas coisas que eu falo do Felipe Martins, do monitoramento, comenta amanhã. E basicamente isso. Se gosta do meu trabalho, quiser dar um tiquinho mais, passa lá no meu canal, tem um botão de valeu, tem um pin na descrição e tem um Atlas brasileiro, kimpaim.com/br. Eu me desconcentrei que minha mulher falou, achei que tá perguntando pra mim, né? A irmã dela tá lá em cima. Aí estão jantando. Mas enfim, compartilha, volta amanhã e fica com aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!